A história da humanidade é rica em inúmeras histórias míticas envolvendo deuses, anjos, gigantes e desastres. Embora esses contos inicialmente pareçam fascinantes e misteriosos, uma análise mais profunda revela que eles podem representar uma história alternativa da humanidade que a maioria não percebeu. Um antigo texto religioso hebraico conhecido como o Livro de Enoque oferece revelações surpreendentes sobre as origens do mal, anjos caídos, nefilins, o dilúvio, o Messias e o fim dos tempos. No entanto, este livro foi ocultado do público em geral devido às informações chocantes que contém sobre nossas origens. Enoque é traduzido no Alcorão como Idris, em árabe. Idris significa que a paz esteja com ele. Alguns de nossos estudiosos consideram-no o segundo profeta após Adão, enquanto outros o consideram o terceiro, após Sete. Alguns outros estudiosos o consideram o primeiro profeta. Para explorar o livro de Enoque e os mistérios de nossa história, primeiro, precisamos compreender quem foi Enoque. Segundo a Bíblia, Enoque era o bisneto de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Ele viveu uma vida piedosa e fiel ao Senhor, e Deus o levou diretamente para o céu, após 365 anos na terra. Esse arrebatamento é mencionado em Gênesis capítulo 5, versículo 24. A fé de Enoque e sua obediência a Deus fizeram dele uma figura amada por Deus. Enoque é mencionado em várias tradições judaicas e cristãs, sendo considerado o autor do livro de Enoque. Ele também é chamado de escriba do juízo em algumas passagens do Novo Testamento, como o Evangelho de Lucas, a Epístola aos Hebreus e a Epístola de Judas. Na Igreja Católica, ele é venerado como um santo, assim como nas tradições ortodoxas orientais e ocidentais. A história de Enoque é envolta em mistério e lendas. Ele foi um proclamador famoso do julgamento de Deus contra a humanidade, um precursor de Noé, o pregador da justiça e construtor da arca. Em um mundo marcado pela injustiça e impiedade, Enoque se destacou ao denunciar o julgamento iminente de Deus aos seus vizinhos. Agora, vamos explorar como o livro de Enoque foi descoberto. Década de 1940, adolescentes beduínos que cuidavam de seus rebanhos encontraram uma coleção de jarros de barro em uma caverna perto do Mar Morto. Esses jarros continham pergaminhos de couro e papiro, que acabaram nas mãos de estudiosos. Esses manuscritos, datados de mais de 2000 anos, compõem o livro de Enoque e outros textos relacionados. Descoberta desses pergaminhos adicionais pelas mãos de caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos revelou uma riqueza de informações sobre os mistérios antigos contidos no livro de Enoque. O livro de Enoque é composto por 5 livros principais: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro das luminárias celestiais, o livro das visões de sonhos e o livro das epístolas de Enoque. Cada livro aborda temas específicos, desde a criação do mundo até o destino final da humanidade. Os vigilantes, que eram anjos caídos que se uniram a mulheres humanas, são considerados a origem do mal e do dilúvio que devastou a terra. O livro das parábolas apresenta visões sobre a chegada do Messias, o Filho do Homem, que julgará os maus e recompensará os justos. O livro das luminárias celestiais descreve os movimentos e operações dos corpos celestes, incluindo o Sol, a Lua e as estrelas, e como eles afetam os ciclos da Terra. O livro das visões de sonhos leva os leitores em uma jornada através do tempo e do espaço, revelando visões de eventos passados e futuros, incluindo o dilúvio e o julgamento final. Finalmente, o livro das epístolas de Enoque oferece conselhos, advertências e profecias, incluindo a chegada do Anticristo, a tribulação e a ressurreição dos mortos. O livro de Enoque, apesar de ser excluído da maioria das Bíblias cristãs, influenciou o pensamento religioso e místico ao longo da história. Muitas das ideias e imagens presentes nesse livro aparecem em obras posteriores da literatura religiosa e esotérica. Embora o livro de Enoque seja altamente respeitado em algumas tradições religiosas e acadêmicas, ele é considerado apócrifo e não faz parte do cânone oficial da maioria das igrejas cristãs. As razões para sua exclusão são diversas, mas geralmente estão relacionadas à sua origem incerta, à divergência de pontos de vista teológicos e a natureza especulativa de seus ensinamentos. No entanto, o livro de Enoque continua a ser estudado e discutido por acadêmicos e entusiastas religiosos interessados em explorar as muitas questões e mistérios que ele apresenta. Os anjos caídos e os vigilantes. Uma das partes mais fascinantes do livro de Enoque é a narrativa dos vigilantes, anjos caídos que vieram à Terra, se apaixonaram por mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes conhecida como nefilins. Essa história sugere uma explicação para o mal e a corrupção na Terra, e é semelhante a narrativas encontradas
baseadas em outros mitos e textos religiosos, como os Anunnaki na mitologia suméria. Os vigilantes desempenham um papel significativo na introdução da tecnologia e do conhecimento proibido aos humanos, o que levanta questões sobre o preço da busca pelo conhecimento. O Messias e o Filho do Homem. O livro de Enoque descreve vividamente a chegada do Messias como o Filho do Homem, que trará julgamento e redenção. Essa visão influenciou as expectativas messiânicas no judaísmo e no cristianismo, e está ligada à ideia de um líder espiritual que trará justiça e salvação. O livro de Enoque contém uma série de visões e profecias que detalham eventos passados e futuros. Essas visões incluem uma descrição do paraíso, o destino dos justos e ímpios, o papel de anjos e demônios no mundo, o dilúvio e o julgamento final. Muitos desses temas ressoaram em várias tradições religiosas e serviram como fonte de especulação e interpretação ao longo da história. O livro de Enoque teve um impacto significativo nas tradições esotéricas e ocultas. Filósofos, teólogos e ocultistas renomados, como John Dee e Helena Blavatsky, exploraram seus ensinamentos e integraram-nos em sistemas de crenças e práticas esotéricas. O livro também desempenhou um papel importante no desenvolvimento da teosofia, um movimento esotérico do século XIX. Elementos e temas do livro de Enoque também apareceram na cultura popular, particularmente em filmes, romances e jogos. Por exemplo, a narrativa de Anjos Caídos e Nefilins inspirou histórias como Anjos e Demônios, de Dan Brown, e o filme Cidade dos Ossos. Esses temas intrigantes continuam a cativar a imaginação do público. A exclusão do livro de Enoque do cânone oficial da maioria das igrejas cristãs gerou debates teológicos ao longo dos séculos. A principal razão para sua exclusão é a falta de consenso sobre sua autenticidade e autoridade. No entanto, seu impacto duradouro na teologia e na espiritualidade é inegável. Além das visões apocalípticas e das histórias sobre anjos caídos, o livro de Enoque também contém ensinamentos éticos e morais. Ele enfatiza a importância da justiça, da piedade e da retidão moral como meios para alcançar a salvação. Esses ensinamentos influenciaram a ética religiosa e a moralidade em várias tradições religiosas ao longo da história. O livro de Enoque também teve um impacto direto em alguns textos do Novo Testamento. O livro de Judas, que faz parte do cânone bíblico cristão, cita diretamente o livro de Enoque em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Isso mostra como o livro de Enoque, embora não faça parte do cânone, ainda exerceu influência sobre os escritores do Novo Testamento. A autenticidade do livro de Enoque é um tópico contencioso entre estudiosos e teólogos. Alguns consideram o livro como uma obra autêntica, atribuída ao patriarca bíblico Enoque, enquanto outros o veem como uma compilação de textos escritos em diferentes épocas e por autores diferentes. A questão da autenticidade continua a ser debatida em círculos acadêmicos. Em resumo, o livro de Enoque oferece uma visão única e intrigante da história, da espiritualidade e do destino da humanidade. Seja através de seu impacto nas tradições religiosas, na cultura popular ou no estudo acadêmico, suas narrativas e ensinamentos continuam a gerar discussões e explorar os mistérios da condição humana e do divino. Espero que tenha gostado desse pequeno resumo sobre esse livro que muitos questionam sobre suas verdades. Deixe aqui nos comentários se você já leu esse livro e o que acha sobre ele. E se você não é inscrito em nosso canal, então faça parte hoje dessa comunidade de pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Deixe o seu pedido de oração nos comentários que estaremos orando por você e seus familiares. Até um próximo vídeo.